Sejam bem-vindos à estreia do programa Onde a Gente Está. Um programa pensado para percorrer diversos lugares, conhecer pessoas, ouvir histórias inspiradoras e também receber convidados especiais de diversas áreas do conhecimento. Nesta temporada, em celebração ao Mês das Mães, falaremos sobre mães atípicas e o desafio da maternidade de crianças especiais. E para este primeiro episódio, você tem algum palpite de onde a gente está? Confere aí! Agora eu tô indo lá na casa da Margarida e do Lucas. A Margarida é uma mãe atípica e o Lucas ele tem o diagnóstico de autismo nível 3. Então a gente vai lá para entender um pouco melhor da história deles. Vem comigo! Mas antes de mais nada, você sabe o que significa o termo mães atípicas? Refere-se a mães de crianças neurodivergentes, com síndromes, deficiência ou condições de saúde que exigem atenção. Então, Margarida, eu separei algumas perguntas para a gente conversar hoje, mas antes de começar nas perguntas, eu gostaria de entender um pouco mais a sua história, como que você vem nessa caminhada há 23 anos, né? 23. Como que iniciou tudo, como é que foi a sua gestação, me conta um pouco de você. É recordar, né, uma história que às vezes eu procuro não ficar muito lembrando, né? Mas assim, Casey, primeiro até eu quero agradecer vocês, né, a Ferreira Lima também, por ter essa iniciativa, que para nós é importante, né? Quanto mais visibilidade a causa tiver, para a gente é muito importante, para os nossos filhos, né? Sim. Que precisam ser aceitos ainda perante a sociedade, né? Mas quando eu ganhei o Lucas, né, vulgo Luquinhas, né, se a gente chama ele de Luquinhas, a princípio seria só uma deficiência visual, né, porque ele, além de ter o autismo, ele tem deficiência visual e algumas comorbidades, né, que acompanham o autismo. O autismo é severo, né, que se diz suporte 3, e então a gente tratava o Lucas como um deficiente visual. Ele tinha, desde que nasceu, com 60 dias ele já fez cirurgias nos olhos, né? E aí foi uma caminhada bem difícil, que ele fez 20 cirurgias nos olhos. 11 para consertar um glaucoma congênito e outras para fazer limpeza, né? Sim. Então ele foi se atrasando, né, cognitivamente. E eu trabalhava numa escola de educação infantil e eu vendo isso, né? Assim, cada passo, assim, dos atrasos. Mas aí os profissionais diziam, não, mãe, é assim mesmo, né? No tempo dele, ele vai desenvolver, né? Vai passar. E eu fui acreditando, né? Porque na época não se falava em autismo, né? Sim. Eu trabalhava já na educação infantil há 11 anos já nessa época, em 2002, quando ele nasceu. E eu nunca tinha escutado falar sobre autismo, nem na mídia, nem na escola. E eu não era professora, eu era monitora de educação infantil, né? E eu nunca tinha escutado falar. E aí ele fazia terapia já, com fono, com estimulação precoce, desde que nasceu, né? Estimulação precoce. E ele já estava maiorzinho, daí ele já estava com 4 anos e já tinha até atendimento psicológico. E aí, quando foi um dia, a fono disse para mim, mãezinha, tu tem que levar o Lucas no neuropediatra, porque eu acho que ele tem autismo, ele não para. Ela disse assim, eu já estou velha e eu não consigo acompanhar, não consigo mais sentar no chão, ele só quer estar deitado no chão. E aí eu perguntei, mas o que é autismo? Né? Bem ignorante mesmo, assim, Aí ela disse, não, mãe, é um transtorno do desenvolvimento, mas vai num neuropediatra. Aí eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa, minha filha recém tinha ganhado um computador, eu já fui pesquisar o que era autismo. Aí eu fui entender, né? Ela não me explicou, acho que ela não quis me explicar nada, assim. E aí, assim, aí caiu o meu chão de novo, né? Eu já vinha numa jornada, né? Tentando tratar a deficiência, que ele nasceu com glaucoma congênito e catarata congênita também. Então foi uma jornada, assim, e isso também ele já foi se atrasando, né? Sim. Ele já foi se atrasando no desenvolvimento, mas enfim, já tinha o autismo junto também. E então, no caso, o autismo dele foi diagnosticado bem cedo. 4 anos. 4 anos. 4 anos e meses. E para a época também, né? Ele hoje com 23 anos é um diagnóstico bem cedo mesmo, porque a gente vê até hoje em dia crianças sendo diagnosticadas muito tarde.
Então isso acaba dificultando muito também, né, o tratamento, o cuidado, porque quando não tem diagnóstico, não tem o entendimento da criança. Certo. Então, ver que mesmo sem o conhecimento, isso que você disse, não ter o conhecimento sobre o autismo, né, foi algo novo para você, conseguiu mesmo assim ter um diagnóstico cedo para já iniciar com os apoios que ele Sim. precisava. É que o autismo de nível 3 é mais fácil, né, o diagnóstico mais Sim, precoce, né, o nível 2 e o 1. O 1 principalmente é mais difícil, né, sim. geralmente vem tardio. E aí, ó, quando eu levei primeiro no neuro aqui em Montenegro, né, não tinha neuropediatra em Montenegro na época. E aí ela me encaminhou para um neuro em Porto Alegre, né. Aí quando eu cheguei lá, realmente veio a confirmação, né, que ele tinha autismo. Sim. E aí foi bem difícil, porque Montenegro não tinha profissionais, não tinha. Ninguém queria atender o Lucas, porque não entendia, né, não sabia. Nem mesmo na escola que ele estava, né, na creche, né, educação Sim. infantil, e eu trabalhava na mesma escola. E as professoras também não sabiam lidar com ele. E aí uma psicóloga me encaminhou para fazer um curso no Rio de Janeiro, no Instituto Veras, que era um curso que tinha o título assim, O que fazer com uma criança de cérebro lesado. Então envolvia assim todo o Nossa. desenvolvimento assim daí, mas assim, era um curso de uma semana com toda a família. Eu tinha uma pré-adolescente em casa e nós não tivemos dúvidas, se tocamos todo mundo para o Rio de Janeiro fazer esse curso. Sim, para entender como Para poderia ajudar entender, ele. e eles direcionavam a gente, né, a desenvolver ele. O instituto fazia o curso, aonde eles davam a oportunidade dos pais estimular ele. E assim a gente fez. Ficamos uns 8 anos estimulando ele em casa. Aí eu trabalhava num turno, graças a Deus tive essa oportunidade, né, o meu emprego era 6 horas, e o outro eu trabalhava ele. Às vezes 8 horas no dia, às vezes a gente ia tarde fazendo atividades, né, porque era um método parecido com o Padovan, que se baseava que a criança fazendo os movimentos naturais, né, do ser humano, como rolar, engatinhar, caminhar, subir escada, né, coisas normais, né, Então era baseava um que estímulo. isto ia virar estímulo para aquelas células deficientes, né. E foi bem importante isso, né. Uma vez eu reclamei para a diretora lá, que o Lucas não tinha o desenvolvimento que a mãe esperava, né. Aí ela disse: "Mãezinha, e tu já imaginou se tu não tivesse feito, o que seria do teu filho?" Oh, aquilo me Marcou. aham. Dados do censo de 2022 do IBGE, divulgados em maio de 2025, indicam que o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo 7,3% da população com 2 anos ou mais. Especificamente, o país possui 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, sendo 1,2% da população, com alta concentração entre crianças e adolescentes. As crianças especiais, a gente não pode olhar somente elas, as dificuldades delas, a gente tem que olhar as potencialidades. E aí que entra a neuropsicopedagogia, porque ela tem esse olhar de acolhedor, de não só focar na parte da dificuldade, mas de trazer hã, estratégias para que possa ser trabalhado individualmente conforme, né, cada um necessita, cada cérebro aprende de formas diferentes. Então ela vem como ela é uma ciência multidisciplinar, que ela une tanto a educação quanto a psicologia cognitivo e também as neurociências. Então ela vem trazendo esse foco, né. Individualizando, criando estratégias para que essa criança possa aprender e a se desenvolver dentro das suas habilidades, mas partindo do seu potencial. E você, como mãe, como é que ficou nesse processo? Lá, desde a descoberta, você teve algum acompanhamento psicológico também? Não, eu não tive, assim, diretamente a psicologia clínica, né. Até uma vez a minha diretora disse: "Margarida, tu tens que fazer um tratamento".
Eu disse: "Não, ela não precisa, né", assim, super mãe, né, "não precisa e tal, né". Mas como eu trabalhava numa escola da prefeitura, assim, indiretamente ela me exigiu, né, que eu fizesse. Eu acho que ela tinha um certo receio que de repente eu caísse, né. Sim. E aí ela mesma providenciou até pela assistência, e eu fui. Levei a menina, eu levei o Lucas e o esposo estava trabalhando, né, e fui. Fui uma sessão, fui na segunda. Aí é bem interessante, sabe, que na segunda, na primeira chorei bastante, né, porque daí eles cavam a gente, né, a gente mexe com as emoções. E aí na segunda vez ela me fez uma pergunta assim: "Margarida, tu tens amigas?" Assim: "Tenho". "E tu conversa, tu conta tudo, assim, né, as suas dificuldades?" "Não, para minhas amigas eu não conto, porque a maioria delas não entendem e não sei, eu não tenho muita vontade, assim, de contar, Sim. mas eu tenho uma pessoa que eu conto, né". Aí ela ficou meio assim, né, não tinha um psicólogo, não tinha, né. Aí eu disse para ela: eu entro no meu quarto, eu tenho muita fé em Deus, né", eu disse para ela, "e eu dobro o meu joelho e eu conto tudo para Jesus", eu disse para ela, né. E aí ela ficou meio assim admirada, né. Isso assim, e muitas vezes eu nem falo nada, às vezes eu só choro e ele me entende. E ela ficou. Aí ela disse: "Tá, acho que anotou qualquer coisa, né". Aí quando foi no final da sessão, eu disse que eu não precisava de atendimento. Eu não vou dizer que de repente, em alguns momentos que eu não tenha precisado, sabe, mas assim, graças a Deus eu consegui sobreviver Sim. até aqui. Eu acabo sempre percebendo essa demanda, né, que as mães têm, essa necessidade de acompanhamento, justamente porque eu trabalho com criança. Então, a primeira escuta, antes de eu conhecer a criança, é escutar geralmente a mãe. Ainda que eu chame os pais para virem para uma conversa, sempre quem vem é a mãe para essa primeira conversa. Então, sempre as mães vêm com essa demanda de sobrecarga. Então aí já começa a indicação de um trabalho terapêutico com a mãe também, né? Sim. Porque a mãe, principalmente a mãe atípica, ela tem essa sobrecarga emocional, uma sobrecarga social, uma sobrecarga física, uma demanda muito maior, né, que as crianças Sim. acabam exigindo. Então, o serviço de psicoterapia, ele vem muito com essa função de ter esse espaço para esse, digamos, esse alívio, essa escuta qualificada, um espaço seguro de atendimento para essas mães que vêm com esse histórico de sobrecarga. Então, a questão da fé, a motivação, né, da fé ali, é nós oportunizarmos, né, que outras pessoas tenham esse acesso a Jesus, porque a gente entende que Jesus, ele está conosco em todos os momentos. Então, o Espírito Santo está conosco. Então, quando uma mãe te diz assim, olha, hoje eu só consegui chorar, eu não consegui nem falar com Deus, ela descarregou os seus sentimentos e as emoções em quem ela pensa que pode ajudar, em alguém superior. Então, a gente recomenda sempre que tenha essa ajuda profissional, porque os profissionais estão aqui. A gente até brinca, né? Lucas era um discípulo e era médico. Então, Deus deixou aqui na Terra os médicos, os psicólogos, todos os especialistas para nos ajudar. Então, a gente faz a nossa parte, mas a gente também usa a nossa fé porque a gente entende, né, que Jesus, estando conosco, ele é o nosso confidente. Então, mesmo que eu não tenha ninguém comigo, eu sempre tenho a presença do Espírito Santo comigo. Então, a gente tem essa convicção na nossa fé. E às vezes as pessoas falam assim, hoje me deu um estalo, né? Não é o Espírito Santo que falou contigo, calma, faça, né? Então a gente sente esse cuidado, né, do Espírito Santo conosco, e a nossa fé nos fortalece, porque às vezes tá desanimado, tá triste, tu vai lá, tira uns minutos, fala com Deus, ora, entrega. É a mesma coisa que tu conversar, porque a gente tem uma relação de intimidade. A gente ora 3, 5, 7 vezes ao dia, em vários momentos. Então a oração é como se ela fosse uma conversa nossa com Deus. E nessa conversa, nesse momento de entrega, a gente agradece,
a gente pede, a gente relata dificuldades, medos, ansiedades, e eu posso, por experiência própria, te dizer que a gente sente conforto, que a gente tem resposta, que a gente sente renovo aos pés de Cristo. Hoje falamos sobre a descoberta do diagnóstico e a relação da fé versus ciência. Mas a gente ainda tem muita coisa para mostrar, então não perca o próximo episódio do nosso programa. Ah, e antes de você ir, não esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Até mais!